Antes de iniciarmos a fazer a nossa camisola, é essencial que façamos a amostra de tensão. Para fazer a amostra de tensão, e como a camisola é maioritariamente trabalhada com cores, temos que fazer usando já o padrão do desenho, o padrão das cores. Para isso, como é que vamos fazer a nossa amostra? Vão pegar num dos gráficos que têm, neste caso vai ser no gráfico B, ok? Não vão pegar no anterior, o B será mais fácil para fazer a amostra de tensão, tanto pode ser o B1 como o B2. Peguem no gráfico que será adaptado ao vosso tamanho. Este gráfico aqui tem de largura 20 malhas, portanto o que vamos fazer como amostra de tensão será 2 repetições deste gráfico mais uma malha de orelha para cada lado. Portanto, iremos montar 42 malhas, 20 mais 20 e mais uma de cada lado. Depois de terem as malhas montadas, como eu aqui já tenho, vamos começar a fazer a nossa amostra de cores. Vamos começar primeiro por fazer 2 carreiras de ponto jersey. E esta amostra, além de ser feita com cores, vai ter que ser feita em circular, porque a camisola será trabalhada também em circular. Portanto, e vão fazer a amostra com a agulha mais larga. No meu caso, eu usei a agulha 13,75, mas se acham que vão ter o ponto apertado, podem já subir o número de agulha, por exemplo. Portanto, eu vou fazer aqui a primeira carreira. E depois, quando chegar ao fim, voltarei para mostrar como passamos para a carreira seguinte. Estou então a chegar ao final da carreira e, como eu falei, a amostra vai ser em circular. Portanto, o que vamos fazer será, não vamos virar o trabalho para o outro lado, simplesmente vamos deslizar de uma ponta para a outra, aqui. Vamos deixar um pedaço de fio aqui atrás. Isto vai acontecer em todas as carreiras. E vamos começar outra vez no mesmo lado. E vou trabalhar então outra carreira de meia. E a seguir voltarei para começarmos o desenho. Uma coisa importante é que façam esta primeira malha daqui e a última do outro lado como meia torcida, que é para isto não abrir muito os pontos de cada um dos lados. Portanto, a primeira malha e a última vão ser feitas em meia torcida. Estou a chegar então à última malha, portanto a última malha aqui será em meia torcida. E agora que tenho 2 carreiras e meia, vamos juntar a outra cor. Portanto, o que fazemos é deslizar mais uma vez as malhas para a outra ponta da agulha. Colocamos aqui o fio, também para ficar sempre a argola, ou seja, por cada uma das carreiras vai ficar sempre uma argola. E vamos juntar o fio da outra cor. E esta primeira malha aqui, para agarrar o fio da segunda cor, vamos fazer também em meia torcida, mas com os 2 fios juntos, com o claro e o escuro, com os 2 fios juntos, para que o fio se agarre. Mais uma vez, esta primeira malha e a última são malhas de orelha, não fazem parte do gráfico. Agora, a partir daqui, sim, podemos começar a trabalhar o nosso gráfico. Então, o que nos aparece no gráfico serão as malhas de uma cor, fazemos as malhas de outra cor, aqui as malhas de outra cor, aqui de outra. Estou a fazer só a primeira carreira para vermos como funciona. E neste meu exemplo estou a usar o gráfico B2, mas podem usar qualquer um, como eu disse. Portanto, cheguei ao final da carreira e vou iniciar outra repetição. Portanto, voltarei aqui.
as duas últimas malhas do gráfico, uma, duas, e a última malha do gráfico é feita também em meia torcida com os dois fios. Agora, na carreira seguinte, vou falar-vos um bocadinho de como posicionar os fios para quem trabalha noutras técnicas que não sejam ao pescoço. Portanto, para quem trabalha ao pescoço, vão usar a posição dos fios da seguinte forma. A cor de base, ou seja, a cor, no meu caso a cor mais clara, a cor de base, o novelo vai ficar do lado direito e colocam o fio normalmente à volta do pescoço e o novelo fica do lado direito. Depois a cor contrastante, ou seja, a cor dos desenhos, irá ficar o novelo do lado esquerdo e vai passar ao contrário, ou seja, à volta do pescoço e para este lado aqui. Portanto, a posição base de trabalhar, claro que depois fazem tensão aqui na mão, tensão aqui também na mão, em ambos os lados, e os fios ficarão aqui no meio do trabalho. Eu vou iniciar aqui uma carreira com os fios nesta posição. Mais uma vez, agora atrás, o que vai acontecer é que vão ter dois fios que têm que deixar. Quando estão a pegar outra vez, é normal que os fios se juntem um bocadinho. Portanto, eu aqui vou pegar nos dois fios, deixo ficar atrás, assim longos, e vou começar de novo. Ou seja, nunca esquecendo que, como neste caso estamos numa amostra, as duas primeiras malhas têm que ser feitas com os dois fios juntos. Ok? E depois começamos então a segunda carreira do nosso gráfico. E se repararem, o fio que fica do lado direito é o fio do desenho, de contraste, e o fio aqui no meio que fica do lado esquerdo é o fio do fundo. Okay? E o que fica na mão direita aqui é o fio do fundo e na mão esquerda o fio de contraste. Ou seja, eles estão trocados aqui. Escuro está junto ao claro da mão e o claro daqui está junto ao escuro que está na mão. Isto se estiverem ao pescoço a trabalhar. Se estiverem a trabalhar com alfinetes, a posição dos novelos vai ser diferente. A única diferença, aqui no meio vai ser exatamente igual. A única diferença de quando trabalham com alfinetes é que o fio da cor escura vai estar do lado direito e vão agarrar no alfinete do lado direito, e o fio da cor clara vai estar do lado esquerdo e o fio agarrado no alfinete esquerdo. O que é que vai mudar? O que vocês vão ter agarrado na mão direita será o fio escuro, ou seja, o fio que vem a partir do pescoço será o da mesma cor que está ao lado. E aqui é a mesma coisa, também terão. Mas a posição aqui central dos fios, quando vocês usam ao pescoço, será sempre a mesma. O fio escuro ficará sempre mais à direita do que o fio claro. A posição no meio aqui não irá mudar. Depois, para quem trabalha à mão, no caso de muitas senhoras em Espanha que eu sei que trabalham à mão, a posição dos novelos é exatamente igual à posição dos alfinetes. Ou seja, vão carregar na mão direita o fio do desenho e na mão esquerda o fio do fundo. Portanto, a posição de tricotar será esta aqui. Ok? Eu vou trabalhar aqui algumas malhas à mão, só para perceberem como é que funciona. Para quem está a trabalhar à mão. Portanto, basicamente, será ter os dois fios, um aqui e outro aqui. Eu posso afastar este aqui um bocadinho de lado. Portanto, quando querem trabalhar a cor clara, o que fazem é ir buscar o fio aqui,
E quando querem trabalhar a cor escura, é só introduzir aqui o fio e passá-lo assim. Ok? Portanto, esta será a diferença. Ok? Deverão ter em conta que esta posição deverá ser mantida sempre da mesma forma até ao final do trabalho. O que eu vou fazer agora será fazer um bocadinho da amostra um bocadinho mais para a frente, porque quero também ensinar-vos como prender o fio quando temos mais que 5 malhas consecutivas da mesma cor. Porque se tivermos mais que 5 malhas da mesma cor, o que vai acontecer é que vamos ter que prender o fio numa determinada zona, senão estes fiozinhos que estão aqui atrás, que não têm tradução para o português, mas em inglês chamam-se floats, ficarão demasiado compridos e quando nós estamos a vestir a camisola pode ser incómodo porque vamos meter os dedos dentro destas argolas. E isso acontece em vários sítios do gráfico, quer neste primeiro, logo no primeiro no gráfico A, quer no B, acontece muitas vezes. Há sítios que vocês chegam a ter 11 malhas seguidas da mesma cor. Eu vou-vos ensinar quer aprender a cor clara, quer aprender a cor escura, mas para isso vou fazer um bocadinho mais da minha amostra. Já tenho aqui um bocadinho mais da minha amostra e agora vou-vos exemplificar então como prender os fios, porque isto vai acontecer em diversas situações na camisola. Portanto, vamos imaginar que temos mais do que 5 malhas da cor clara e queremos prender o fio escuro. Geralmente nós prendemos o fio no meio do número de malhas que temos. Portanto, imaginemos que eu vou fazer 7 malhas do fio claro. Portanto, eu vou trabalhar mais ou menos até meio. 1, 2, 3 e na quarta vou prender o fio. Portanto, o que eu faço é introduzir a malha na agulha, desta forma. Depois vou pegar no fio que quero prender, que neste caso é o escuro, e vou passá-lo por baixo da agulha e para trás. Este será o primeiro passo. E não faço a malha. Depois pego no fio claro e passo por cima da agulha. E também ainda não faço a malha. Depois pego no fio escuro e vou andar com ele para trás, ou seja, desfazer aquilo que fiz, ok? E se repararem, o fio vai cruzar aqui e só estará sobre a agulha o fio claro. E nessa altura eu puxo o fio claro pela malha. E os fios aqui parece que cruzam, mas quando fazem a malha seguinte, aqui, os fios descruzam. E tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta será a sétima. E depois, claro, virá uma malha da cor escura, provavelmente. E o fio, tenho aqui as 7 malhas. E como veem, o fio escuro está preso aqui no meio. Assim é como prendemos a cor clara. Agora imaginemos que vamos fazer o contrário, querer prender, desculpem, assim é como prendemos a cor escura. Agora vamos ver como prendemos a cor clara. Portanto, vou fazer também 7 da escura, portanto, 1, 2, 3, e na quarta vou prender então o fio da cor escura. O princípio é quase o mesmo. Portanto, introduzo a agulha na malha, e desta vez, como é cor clara que eu quero prender, é a cor clara que vai em primeiro lugar. Mas desta vez, em vez de ir por baixo da agulha, vai por cima da agulha, a cor clara. E não faço a malha, não retiro. Depois, pego na cor escura e vai também por cima da agulha. E agora, como tenho as duas, tenho que desfazer a outra. Portanto, pego no fio da cor clara e coloco para trás. Quando colocam para trás, vocês veem que ele fica logo preso aqui. E agora só tenho na agulha o fio da cor escura e passo através da agulha só o fio da cor escura. E vou continuar com a cor escura apanhando por aqui, até completar as 7 malhas. E depois, claro, será provavelmente uma cor clara à frente. E assim prendi
o fio da cor clara. Estão a ver que ele está aqui preso. É desta forma que usamos quando temos mais que 5 malhas da mesma cor. Como eu vos disse, isto vai acontecer várias vezes. Outra técnica que vai ser necessária para a camisola será uma técnica que tem que usar no início das voltas. Eu vou já voltar para vos explicar o que é que acontece no início das voltas. Aqui temos então a nossa camisola. Esta será a parte da frente da camisola. E o que acontece é que, como a camisola é toda feita com desenhos, e como nós estamos a trabalhar em circular, como vocês sabem, quando estamos a trabalhar em circular, não estamos realmente a trabalhar em circular, mas sim em espiral. E quando temos o motivo de uma camisola que é toda trabalhada com cores, o que acontece é que no início das voltas, com uma camisola trabalhada em espiral, ou seja, nós andamos neste sentido, sempre assim, o início das voltas não vai, e o final não vai bater sempre no mesmo sítio, vai ficar desfasado uma carreira. E o que vai acontecer é que no local onde é o início da volta, que será nas costas, o início da volta é sempre no meio das costas, se vocês não fizerem nada, vai-se notar um risco a meio, ok? E há uma forma de disfarçar isso. Nota-se sempre um bocadinho, não há muito por onde fugir, mas aqui é o início da volta e veem que os desenhos aqui estão muito alinhados, não estão desfasados e prepara-se perfeitamente para que aqui também podem ver, aqui será a parte do meio da volta, aqui também. Existe uma técnica para que eles fiquem mais alinhados, ok? E é essa técnica que eu vou explicar agora, que é uma técnica que tem que usar desde o início, começam a trabalhar com cores, até ao final. Tem que usar isto em todas as voltas. Portanto, eu vou colocar a camisola um pouco de lado e vou explicar-vos como se usa essa técnica. Vou só colocar aqui os novelos e vou usar a minha amostra para vos explicar isto em pormenor. Aqui temos a nossa amostra. E agora nós vamos imaginar que eu vou fazer aqui mais uma malha ou duas para a frente, ok? E vamos imaginar que aqui do lado direito está o final da volta e aqui o início da volta. Portanto, vocês irão ter o marcador de início da volta aqui no meio. O que vocês fazem é passar o marcador da agulha esquerda para a direita e esta será a primeira malha da volta. Ok. Então, para fazer esta junção, o truque para esta junção não se notar, é muito, muito simples. Então, o que terão que fazer é olhar para a primeira malha da volta. Eu vou colocar aqui um bocadinho mais próximo para que seja mais fácil de ver. O início da volta, e vocês têm a malha que está aqui na agulha e têm a malha que está aqui na carreira de baixo, que é esta aqui. E o que vão fazer é pegar com a agulha direita na malha que está na volta de baixo, na perna direita, e colocar na agulha esquerda, ficam aqui com duas perninhas, que é a que estava da primeira malha e a que vem de baixo, e vão trabalhar estas duas perninhas juntas com a cor com que começa a primeira malha do gráfico da nova volta. Imaginemos que é uma malha escura, vou trabalhar com a cor escura, ok? E desta forma, a volta de baixo vai subir, como se fosse subir um degrau, ok? E é esta a técnica que se usa para que não exista uma alteração nos desenhos, para que eles fiquem exatamente frente a frente. Têm que se lembrar que têm que fazer isto em todas as voltas. Não naquela parte do canelado, nem na parte das carreiras encurtadas, mas a partir do momento que começa o desenho até ao fundo da camisola, tem que fazer isto em todas as voltas. Portanto, mais uma vez, eu vou explicar aqui à frente. Imaginem que é esta malha a primeira aqui, neste caso é uma escura, não interessa de que cor é que será. Pegam na perninha direita da malha de baixo, colocam na agulha esquerda e trabalham com a cor que vai iniciar a volta. Só isto. Muito simples.
Depois de terem então a amostra terminada, não necessitam de fazer o gráfico todo B até ao fim, basta fazerem metade, ok? Depois de terem o gráfico terminado, têm aqui os fios atrás, vão ficar com muitos fios aqui atrás. O que vão fazer é cortar os fios e vão lavar a amostra. Porque este fio é essencial que seja lavado, porque ele expande um bocadinho. Portanto, é essencial que seja lavado e vão contar o número de malhas em 10 cm. E vão ter que ter 24 malhas nos 10 cm. Se por acaso tiverem malhas a mais, terão que subir o número da agulha para uma agulha mais larga. Se tiverem malhas a menos, terão que descer o número da agulha. Isto para a parte das cores. Terão 24 malhas em 10. Depois, para a parte que é mais lisa, para a parte das mangas, terão que fazer também um bocadinho de uma amostra. Mas geralmente a diferença entre a parte lisa e a parte do desenho é um número de agulha. Portanto, eu usei para a parte do desenho 3,75 e para as partes lisas usei 3,50. Portanto, geralmente é um tamanho abaixo. Mas se quiserem também experimentar a parte lisa, fazer uma pequena amostra para ver se tem as 24 malhas, seria o ideal. E outra coisa, quando estão a bloquear a amostra, convém que a estiquem um bocadinho, porque depois vão ter que esticar também um bocadinho a camisola para que os fios aqui fiquem direitinhos atrás. Portanto, podem esticar não muito, ligeiramente a amostra. Portanto, agora que temos as técnicas todas essenciais para começar a nossa camisola, vamos então dar início ao nosso trabalho. Tenho então as malhas montadas para iniciar a minha camisola. Eu vou começar com as agulhas 3,25 o canelado e vou fazer o tamanho S. Portanto, montei aqui nas agulhas 120 malhas. Para o vosso tamanho terão que ver qual será o número de malhas a montar. E vou trabalhar com a técnica de Magic Loop. Portanto, tenho aqui uma agulha com cabo de 80. Vou puxar as malhas para o meio da agulha, aqui. Vou dobrar o cabo aqui a meio e puxar pelo meio daqui. Empurrar esta agulha da frente para trás. Puxar atrás para a frente, sem deixar aqui fugir o cabo. Se quiserem podem colocar um marcador na agulha de trás. Eu vou colocar aqui um marcador. E quando tiverem a certeza que não está nada torcido, ou seja, que tem esta parte da montagem sempre virada para vocês, ok? Vamos começar a trabalhar em canelado de 2x2. Portanto, 2 meias e uma liga. Portanto, começo pelas 2 meias. E 2 ligas. Desculpem. E vamos continuar assim, sempre a toda a volta, até este canelado que nós estamos a fazer, medir, no caso do meu tamanho, 4 cm de altura. Outros tamanhos terá que medir 4,5, 5 ou 6,5. Quando eu tiver o canelado concluído, voltarei para continuarmos. Terminei então o canelado. Para o meu tamanho foram 4 cm de canelado. Agora de seguida o que tenho que fazer é trocar para as agulhas 3,5. No meu caso, claro. O vosso depende da tensão que tiveram na amostra. Eu já troquei para as agulhas 3,5. E agora o que temos que fazer a seguir é o seguinte. Para os tamanhos S, M e L, seguimos para a modelação do decote. Para os tamanhos XL, XXL e 3XL, terão que trabalhar uma carreira de aumentos. E esta carreira de aumentos será trabalhar 4 meias, um aumento, 4 meias, um aumento, e repetir até ao final da volta.
Para quem não vai fazer os 3 últimos tamanhos, os tamanhos maiores, agora a modelação do decote e também depois para os outros será fazer uma volta inteira em meia. Portanto, eu vou trabalhar essa volta inteira em meia e voltarei para começarmos as carreiras curtas alemãs para a modelação do decote. Agora que fiz uma carreira em meia, vamos começar as carreiras encurtadas da modelação do decote. Portanto, vamos para a carreira número 1. Nas carreiras encurtadas, iremos deixar de trabalhar em circular para trabalhar em frente e avesso. Portanto, aqui é o início da minha carreira, eu tenho aqui o marcador. Portanto, para o meu tamanho, eu vou ter que trabalhar 10 meias. Portanto, vou trabalhar 10 meias. E agora vou virar o trabalho. Portanto, virar o trabalho significa que vou trabalhar no interior. Portanto, viro para o lado de dentro. E agora o que vou fazer será fazer uma malha dupla, que será passar esta malha que está aqui, a primeira, da agulha esquerda para a direita. Depois vou dar a volta à agulha, de forma que isto fique com duas pernas. Portanto, isto tem aqui assim uma perna e dou aqui duas pernas. Ok? E agora já será a carreira número 2. Será trabalhar em liga até ao marcador. Portanto, trabalho em liga até o marcador está aqui. Vou passar o marcador de uma agulha para a outra, ou seja, da agulha esquerda para a agulha direita. Vou puxar aqui mais o cabo atrás, de forma que as malhas fiquem aqui. Vou introduzir esta agulha para dentro. E vou trabalhar 10 ligas depois do marcador. Isto ainda é a carreira número 2. Dez ligas depois do marcador. Agora vamos voltar a virar o trabalho para o avesso. Passamos esta malha da agulha esquerda para a agulha direita. Antes disso, é importante, o fio tem que estar na frente do trabalho. Portanto, passamos a malha da agulha esquerda para a direita e damos uma volta outra vez à malha e seguramos com o indicador. Portanto, o que nós fazemos foi virar assim a malha, seguramos aqui com o indicador de forma a que o fio se mantenha atrás, na mesma, e trabalhamos, e agora esta já será a carreira número 3, portanto agora vamos trabalhar em meia até à malha dupla que está deste lado. Passamos o marcador. E quando chegarmos à malha dupla vai ser bastante fácil de ver. Depois a malha terá
duas argolas em vez de uma. Estão a ver? Aqui a malha dupla tem duas argolas em vez de uma. Então, quando chegamos à malha dupla, o que temos que fazer é fechar esta malha dupla. E para fechá-la, apanhamos as duas argolas aqui em meia e trabalhamos as duas argolas juntas. Agora trabalhamos mais 4 meias para a frente. 1, 2, 3, 4. Viramos o trabalho e voltamos a fazer outra malha dupla. Portanto, passamos esta malha da esquerda para a direita, damos a volta à agulha para ficar aqui a malha dupla e vamos trabalhar em liga até à malha dupla que está deste lado. E esta já será a carreira encostada número 4. Passamos o marcador. E quando chegarmos deste lado, também vamos ver facilmente a malha dupla. Aqui está ela. Portanto, a malha dupla deste lado é fechada da mesma forma, só que em liga. Portanto, apagamos as duas perninhas da malha como se fosse liga e trabalhamos como sendo duas ligas juntas. E agora vamos trabalhar mais 4 ligas para a frente. 1, 2, 3 e 4. E agora voltamos a virar. E voltamos a criar outra malha dupla. Portanto, fio na frente, passamos esta malha sem fazer, puxamos o fio para trás, seguramos com o dedo indicador e vamos trabalhar por aqui fora até chegar à malha dupla deste lado. Fechamos a malha dupla e fazemos mais 4 para a frente, que já será a carreira número 5, digamos assim. Portanto, agora estas últimas carreiras, a 3 e a 4 que fizemos, temos que repetir, no caso do tamanho S, M e L, 2 vezes mais, e no caso dos 3 tamanhos maiores, do XL, do XXL e do 3XL, 3 vezes mais. Portanto, eu vou fazer as malhas duplas que faltam e voltarei para o passo seguinte. Estou aqui a chegar, então, a fazer a última malha dupla. Portanto, vou fechar esta aqui, do lado do avesso, em liga. Trabalhar mais 4 para a frente. 1, 2, 3, 4. Vou virar o trabalho para o direito, colocar o fio na frente, fazer esta malha dupla que aqui está, que é a última, e agora vou trabalhar em meia até ao marcador. Que esta será a carreira seguinte. Ok, cheguei ao marcador, portanto passo o marcador e agora já vou deixar de trabalhar em frente e avesso e vou trabalhar em circular. Portanto, vou trabalhar uma volta completa em que vou fechar a malha dupla que está deste lado e depois a que está aqui deste lado. Mas estas duas já vou fechá-las pelo lado direito dando a volta para tornar a trabalhar em circular. Depois de trabalhar essa volta em que vou fechar as duas últimas malhas duplas, tenho que trabalhar mais 2 voltas em meia, para todos os tamanhos. Para depois a seguir entrarmos então na parte do escapulário, na primeira volta de aumentos. Eu vou trabalhar até aí e voltarei de seguida.
Terminei então as duas voltas em meia e agora vamos passar para a primeira volta de aumentos do escapulário. Existe umas instruções para o tamanho S, M, L, XL e 3XL e depois existe outra instrução para o tamanho XXL. Portanto, eu vou seguir a instrução para o tamanho S, que será simplesmente trabalhar 3 meias. 1, 2, 3 meias. E agora fazer um aumento. O aumento é sempre feito da mesma forma a toda a volta. Será apanhar este fiozinho que está entre as malhas de trás para a frente e trabalhar na frente como se fosse uma meia normal. Às vezes a agulha custa um bocadinho a entrar, mas é mesmo assim. E agora vamos repetir a toda a volta. 1, 2, 3. Apanhar o fio e trabalhar pela frente. Atenção que esta instrução é só para os 5 primeiros tamanhos. O último tamanho, aliás, o tamanho antes do último XL tem outras instruções diferentes. Será 2 meias aumento, 3 meias aumento e repetem isto até ao final da volta. Portanto, eu vou fazer a volta de aumentos, que me vai aumentar no meu tamanho 40 malhas e vou passar a ter 160 malhas totais. E depois a seguir, todos os tamanhos têm que trabalhar uma volta em meia, antes de iniciarmos o gráfico das cores. Eu vou trabalhar isso e voltarei de seguida. Trabalhei então a volta de aumentos, a volta inteira em meia e a seguir temos que trocar para as agulhas número 375. Claro que estas são as agulhas que eu usei porque atingi a tensão necessária no trabalho com cores, na parte de cores com estas agulhas. Portanto, vamos agora iniciar a parte do trabalho com cores. E para isso vamos iniciar pelo gráfico A. O gráfico A, este que está aqui, temos então as carreiras 1 a 5, que é as que vamos trabalhar em primeiro lugar. As carreiras número 1 a número 5. O gráfico lê-se sempre da direita para a esquerda, porque estamos a trabalhar em circular, por isso os números estão colocados todos do lado direito. Portanto, vamos trabalhar as carreiras 1 a 5 e eu vou agora passar a explicar-vos como se trabalha com cores. Portanto, para quem vai trabalhar à mão ou com alfinetes, o fio da cor clara fica do lado esquerdo e o fio da cor escura fica do lado direito. Portanto, no caso da mão, será este fio nesta mão e este fio na mão direita, para quem vai trabalhar à mão ou com alfinetes. Portanto, com alfinetes o fio claro estará do lado esquerdo e o fio escuro do lado direito. Para quem vai trabalhar ao pescoço, como eu trabalho, a posição dos fios será diferente. Portanto, o fio claro ficará a cair aqui e o fio escuro ficará a cair aqui. Portanto, a posição dos fios aqui no centro será sempre a mesma, só porque dão a volta ao pescoço. Os novelos têm que ficar posicionados de uma forma diferente. O novelo escuro fica do lado esquerdo e o novelo claro fica do lado direito, porque o fio dá a volta ao pescoço. Portanto, colocamos aqui o marcador para indicar o início da volta e vamos então começar o gráfico A. Portanto, para o gráfico A, o que nós temos será na primeira carreira, aliás, volta, porque isto será uma volta, porque estamos a trabalhar em circular, trabalharemos ou uma malha escura ou uma malha clara. Uma malha escura, uma malha clara. E sempre assim até ao final da volta. Portanto, se repararem, o fio escuro está sempre atrás do fio claro. Estão a ver, se eu fizer isto assim, veem que o fio escuro está sempre atrás do fio claro. E é assim que tem que ficar ao longo de toda a peça que é trabalhada. Ok? Tem que ter atenção para não trabalhar muito apertado. E será sempre isto. Portanto, eu vou trabalhar as carreiras 1 a 5.
é só seguir as quadrículas consoante as cores e depois voltarei para a carreira seguinte de aumentos. Terminei então a carreira 1 a 5 do gráfico A, portanto terminei aqui, e agora a seguir temos que trabalhar uma carreira inteira em meia, que é a volta seguinte, que está na segunda volta de aumentos, que será a carreira número 6, que é esta aqui, e depois a seguir temos uma carreira de aumentos. E essa carreira de aumentos é diferente para todos os tamanhos. Eu, no meu caso, vou estar a fazer do tamanho S e tenho que olhar para as instruções do vosso tamanho. E essa carreira é feita também só numa cor, assim como a carreira número 6, e a carreira de aumentos corresponde como se fosse a carreira número 7 do gráfico. Portanto, embora aqui no gráfico esteja tudo em meia, a carreira número 7 é a carreira de aumentos que aparece nas instruções. Portanto, eu vou trabalhar a carreira número 6, que é a carreira em meia, toda com uma cor, com a cor base, e depois a carreira número 7, que será a carreira de aumentos. E voltarei de seguida. Uma coisa importante é, enquanto estão a trabalhar estas duas carreiras que são só com uma cor, não necessitam de cortar o fio da outra cor. Uma vez que são só duas carreiras, o fio pode ser transportado para cima. Portanto, eu vou fazer esta carreira e voltarei na carreira de aumentos para exemplificar, na carreira número 7. Vou então começar a carreira de aumentos, que será a carreira número 7. Aqui. No meu caso, eu terei que trabalhar 3 meias. Isto no tamanho S. Fazer o aumento. O aumento é sempre igual, como fizemos na anterior. 2 meias e o aumento. E trabalhar esta sequência até ao final. No meu caso, no final, terei 64 malhas aumentadas e 224 malhas totais. E depois a seguir, o que temos que fazer depois desta carreira de aumentos é trabalhar as carreiras do gráfico da carreira número 8 até à carreira número 15. Portanto, eu vou terminar a volta de aumentos, vou fazer as carreiras do gráfico da 8 até à 15 e depois voltarei para fazer a outra volta de aumentos, que será na carreira número 17. Trabalhei então até à volta número 16 do gráfico e agora na volta número 17, que é outra volta lisa, temos uma volta de aumentos. Portanto, esta volta de aumentos, que é a terceira volta de aumentos, é igual para todos os tamanhos. Portanto, o que temos que fazer é trabalhar 4 meias, e fazer um aumento. E prosseguir desta forma até ao final da volta. No meu caso, irão ser aumentadas 56 malhas e passarei a ter 280. Cada tamanho terá um número diferente. Depois de seguida, o que iremos fazer é trabalhar as voltas 18 a 22 do gráfico e mais a volta lisa, que será a 23. E depois, na volta 24, eu voltarei para fazermos a quarta e última volta de aumentos. Terminei então as carreiras do gráfico aqui e trabalhei também até à volta número 23. Portanto, temos aqui o outro gráfico, a volta 23. E agora, na volta 24 do gráfico, temos então uma volta de aumentos. Existem duas opções da volta de aumentos. Uma para os tamanhos S, L, XL, XXL e 3XL e outra para o tamanho M. Portanto, vocês vão seguir, aqui é para o vosso tamanho. No meu caso, que é o tamanho S, eu irei trabalhar 7 meias. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e trabalhar o aumento. E vou repetir isto até o final da volta. No meu caso, eu irei aumentar 40 malhas e irei ficar com 320 malhas. Nos outros tamanhos terão que ver com quantas malhas ficarão a seguir. Depois de terem feito isto, esta volta de aumentos, terminamos então o gráfico, este primeiro gráfico desta primeira parte, e vamos passar para o gráfico seguinte. O gráfico seguinte não terá aumentos e que será o gráfico do padrão principal do escapulário. E de forma a que o padrão principal do escapulário fique centrado, nós temos duas opções. Ou temos o gráfico B1, e este gráfico B1 será aplicado ao tamanho S, M, L, XL e XXL. Ou então temos o gráfico B2, que será aplicado apenas ao tamanho 3XL. Portanto, quer um gráfico, quer o outro são trabalhados exatamente da mesma forma. Começam em pontos diferentes do desenho, mas vão seguir o gráfico que é para o vosso tamanho. No meu caso, eu vou trabalhar através do gráfico B1. Portanto, a partir do gráfico B1, o que eu vou fazer vai ser simplesmente trabalhar as carreiras 1 até à carreira 22 do gráfico. E vamos fazer isto para todos os tamanhos. Depois a seguir teremos a divisão das mangas, e a divisão das mangas vai calhar em sítios diferentes aqui nesta zona, e eu vou voltar para explicar como se fará isso, mas para já vamos trabalhar apenas até à carreira número 22, ou do gráfico B1 ou do B2, consoante o vosso tamanho. Quando tiver terminado, voltarei para mostrar. Tenho então terminadas as carreiras 1 a 22, no meu caso do gráfico B1. Para os outros tamanhos será o B2, depende do tamanho que estão a fazer. E agora vamos ter que ter em atenção como fazemos a divisão. Para isso vamos olhar para os gráficos e não vamos dividir todos os tamanhos no mesmo local. Portanto, para o gráfico, neste caso dos tamanhos S e M, nós estamos a trabalhar a partir do gráfico B1, e o tamanho S e M, a divisão vai ser feita na volta número 24. Atenção que a divisão é sempre feita em uma volta que só tem uma cor. Portanto, a divisão do tamanho S e M será feita na volta 24. Para o tamanho L, XL e XXL, iremos fazer a divisão na volta número 31. Portanto, terão que tricotar mais estas voltas aqui ainda, e a divisão aqui para o tamanho L, XL e XXL. Será na volta número 31, também do gráfico B1. Para o tamanho 3XL, estamos a trabalhar através do gráfico B2. Vão trabalhar o gráfico completo até à carreira número 31. Este será o gráfico do tamanho XXXL. Trabalham até à volta número 31. Depois ainda vão trabalhar mais duas voltas lisas, ou seja, só com uma cor, que não estão neste gráfico aqui. Okay? Serão mais duas voltas, ou seja, em vez de terem duas voltas lisas a separar no tamanho XXXL, terão 4. E vão separar na volta depois seguinte. Ou seja, imaginem que esta seria uma volta número 32. Trabalham ainda a volta 33 e separariam o gráfico XXXL numa volta que seria a 34. Ok? Pronto. E eu agora vou voltar para separar o trabalho.